A clareira na floresta silenciou, exceto pela respiração ofegante dela. Sangue escorria do lábio partido, enquanto uma corda áspera cortava seus pulsos, amarrando-a a um carvalho centenário. Faróis a cercavam como uma sentença de morte. O homem de sapatos caros deu um passo à frente, seu sorriso frio como o inverno. Você deveria ter continuado morta, menina da roça. Mas o que ele não sabia era que 15 anos antes ela fora a agente do FBI que havia cravado uma bala no ceifador da montanha. E em exatos 30 minutos, 99 motocicletas troariam por aquelas matas. Ela só precisava sobreviver até lá. O nascer do sol no Colorado pintava luz dourada sobre a fazenda Vale do Pinheiro, enquanto Diana Hart apertava o último parafuso de seu trator John Deere clássico. Aos 38 anos, ela possuía uma beleza forjada pela força, pele marcada pelo tempo, cabelos ruivos acobreados presos de forma prática e olhos castanhos esverdeados, observadores que nada perdiam. O rádio antigo em sua bancada tocava Creedence, competindo com a estática. Ela havia reconstruído essa vida das cinzas. 5 anos desde que a caminhonete de Miguel despencou da estrada da montanha. 15 anos desde que ela morrera oficialmente naquela explosão de estacionamento. A agente Victoria Reis deveria estar morta, enterrada sob uma lápide falsa, enquanto Diana Hart vivia tranquilamente em 20 hectares de boa terra no Colorado. O rádio mudou para o noticiário. Mais uma propriedade vendida à Summit Holdings esta semana, a 7ª aquisição no condado de Miller em 3 meses. O telefone dela tocou. Walter Reis, o marechal federal aposentado que se tornara seu pai adotivo através do programa de proteção a testemunhas. Sua voz rouca preencheu a linha. Bom dia, raio de sol. Vai vir para a cidade hoje? A Beth tem aquelas tortas de maçã que você gosta. Pretendo ir. Preciso de suprimentos de qualquer forma. Como está o joelho? Dói pra caramba quando chove, mas não estou reclamando. Escute, tem algo que quero conversar. Alguns estranhos têm feito perguntas sobre propriedades. Estou com um mau pressentimento. Os instintos de Walter o mantiveram vivo durante 40 anos como marechal federal dos EFLs e RAR. Quando ele tinha maus pressentimentos, Diana escutava. Depois de desligar, Diana tomou banho e se trocou, parando na porta trancada que fora o escritório de Miguel. Alguns cômodos permaneciam fechados por razões. Dentro daquele quarto jaziam evidências da pesquisa de Miguel sobre a história local, pesquisa que pode tê-lo matado. 40 minutos depois, sua impecável Ford F-150, ano 1986, entrou em Pinewood, uma cidade presa entre o progresso e a decadência. A rua principal exibia negócios familiares ao lado de lojas vazias. Ela estacionou perto do armazém da Beth, notando o Escalade preto desconhecido com placas de Nevada em frente à delegacia do xerife. Ora, vejam só quem o vento trouxe. Beth chamou de trás do balcão. Aos 70 anos, seu rosto desenhava uma vida inteira sob o clima do Colorado. Walter disse que você talvez passasse por aqui. Guardei uma torta para você. Você é um anjo, Beth. É uma pena que meu Arthur não tenha percebido isso depois de 50 anos. Ela se inclinou conspiratória. Você soube do sítio dos Patterson? Fazenda de 3ª geração, sumiu. Esses abutres corporativos estão rondando todas as nossas propriedades. O xerife Tomás Dantas entrou, 72 anos, com postura militar e olhos vigilantes que nunca relaxavam completamente. Diana, que bom te ver. Tem 1 minuto para conversarmos lá fora? Na calçada, a expressão de Tomás ficou séria. Aqueles homens com quem eu estava me encontrando são da Summit Holdings. Estão comprando terras por todo o condado. Perguntaram especificamente sobre sua propriedade. A coluna de Diana enrijeceu. Minha propriedade não está à venda. Foi o que eu disse a eles. Mas achei que você deveria saber
que eles não me parecem do tipo que aceita um não como resposta. Ele hesitou. Mais uma coisa. Tem-se falado sobre aqueles casos não resolvidos de Montana, de anos atrás. Os assassinatos do ceifador da montanha. O coração de Diana falhou uma batida, mas seu rosto não revelou nada. Vagamente. Serial killer, nunca pego. Esse mesmo, 15 anos atrás, desapareceu depois de matar 6 mulheres. A questão é que houve 2 assassinatos no condado de Lincoln com a mesma assinatura. Mulheres amarradas a árvores, gargantas cortadas. Depois que Tomás se afastou, Diana sentiu um gelo no estômago. Na loja de ferragens, ela ouviu os moradores conversando. Mesmas marcas das vítimas de Montana. Meu primo trabalha na perícia. Um agente do FBI quase o pegou na época. Uma agente mulher. Diz a história que ela o feriu, mas ele escapou e ela misteriosamente desapareceu depois. Diana selecionou cadeados e munição extra mecanicamente, sua mente a mil. No asilo Pinewood, Walter Hayes esperava em seu quarto, seus olhos aguçados apesar das limitações físicas. Você soube, ele disse simplesmente. Diana assentiu. Tomás me contou, e eu ouvi conversas. Walter olhou para sua porta fechada. 2 mulheres mortas, a mesma assinatura, e você sabe o que isso significa. Pode ser um imitador. Pode ser. Mas você e eu sabemos que Nathan Cruz nunca foi encontrado. O corpo nunca foi recuperado depois que você atirou nele. Diana estremeceu ao ouvir seu nome verdadeiro ser pronunciado em voz alta. A agente especial do FBI, Victoria Hayes. A mulher que rastreou o ceifador da montanha por 2 anos, que finalmente encurralou Nathan Cruz apenas para vê-lo escapar depois que ela cravou uma bala em seu ombro. A mulher que morrera oficialmente em um atentado a carro-bomba 3 semanas depois, quando ficou claro que as conexões da família Cruz o tornavam intocável. Ninguém me chamou assim em 15 anos, ela murmurou. Talvez seja a hora de você se lembrar de quem era, porque se Cruz está de volta, ele não esqueceu. Walter fez uma pausa, e essa empresa de desenvolvimento de repente interessada em sua terra, um tanto coincidência. Walter fora seu contato no programa de proteção a testemunhas, um marechal condecorado designado para monitorar sua nova identidade. Ele se tornara protetor, amigo e, eventualmente, seu pai adotivo quando sua documentação falsa precisou ser reforçada. Serei cuidadosa. Ser cuidadosa não vai resolver. Lembre-se do que aconteceu com Miguel. Diana fechou os olhos contra a dor. O acidente foi há 5 anos. Você realmente acredita que a caminhonete de Miguel simplesmente perdeu os freios no mesmo dia em que ele acessou antigos registros de terras do Colorado? Os mesmos registros que mostravam a propriedade original de sua fazenda? Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira apareceu. Depois de prometer voltar logo, Walter acrescentou. Verifique a caixa de segurança antiga na minha garagem. A senha é o seu aniversário verdadeiro. E Diana, pergunte pela cidade sobre a antiga propriedade dos Ribeiro. Boatos dizem que um dos descendentes de Ribeiro ainda está vivo, observando a família Cruz. A viagem de volta levou 20 minutos. Quando Diana alcançou o topo da última colina, o Escalade Preto estava em sua entrada. 3 homens esperavam ao lado. Diana estacionou e saiu, postura casual, mas sentidos alertas. O homem mais alto sorriu, estendendo a mão. Senhora Hart, sou Vicente Cordeiro, diretor de aquisições da Summit Holdings. Espero que não se importe de termos passado por aqui. Cordeiro aparentava ter 40 e poucos anos, terno sob medida e sorriso confiante. Os 2 homens ao seu lado eram claramente seguranças, pescoços grossos, olhos vigilantes, protuberâncias reveladoras sob seus casacos, indicando armas escondidas. Ela não apertou a mão dele. Propriedade particular, senhor Cordeiro. A maioria das pessoas liga antes. Minhas desculpas. Estávamos na área e pensamos que talvez a encontrássemos. Podemos conversar?
Na varanda, Cordeiro apresentou sua proposta. 3 vezes o valor de mercado, oferta em dinheiro, opção de permanecer na casa por até 1 ano. Isso é generoso, mas a fazenda Vale do Pinheiro não está à venda. Cordeiro piscou. Talvez você tenha entendido mal o valor. Entendi perfeitamente. A resposta ainda é não. A fachada amigável escorregou, revelando algo mais duro. Senhora Hart, você está operando esta fazenda sozinha desde o falecimento de seu marido. 20 hectares é muito para uma pessoa. Nossa oferta a deixaria confortável financeiramente. Eu me viro bem, senhor Cordeiro. Um segurança moveu-se em direção à sua arma oculta. Diana notou sem mudar a expressão. Cordeiro suspirou. Eu respeito seu apego, senhora Hart, mas você deveria saber que a Summit Holdings está adquirindo todas as terras nesta área. Todos os seus vizinhos acabarão vendendo. Você ficará isolada. Não seria a primeira vez. Algo cintilou nos olhos de Cordeiro. Frustração misturada com uma avaliação calculista. Coisas acontecem em propriedades isoladas, equipamentos quebram, acidentes ocorrem. Seria uma pena se você encontrasse dificuldades aqui, sozinha. A ameaça pairava entre eles. Agradeço sua preocupação, Sr. Cordeiro, mas sou muito boa em lidar com dificuldades. Agora, a menos que tenha algo mais a discutir, tenho trabalho a fazer. Cordeiro entregou-lhe seu cartão. Pense nisso. Nossa oferta não estará na mesa por tempo indeterminado. Depois que o Escalade desapareceu, Diana memorizou a placa e os rostos. Seus movimentos eram muito disciplinados. Treinamento militar, talvez forças especiais. Dentro da casa, ela foi ao escritório trancado de Miguel. Atrás de uma pintura de paisagem, havia um cofre de parede. Ela digitou a combinação, a data do casamento deles, e removeu uma pequena maleta de metal contendo seu passado. Distintivo e credenciais do FBI, identificando-a como Victoria Reis, uma pistola de serviço Glock 22 e um envelope lacrado marcado contingência. Ela o abriu, removendo um celular descartável com um número programado. Respirando fundo, ela discou. 3 toques. Motel Canyon. Preciso falar com o gerente sobre uma reserva de agosto de 2008. Uma pausa. Victoria. Olá, Otávio. O diretor assistente Otávio Palma fora seu supervisor na força-tarefa Ceifador da Montanha, uma das 3 pessoas que sabiam que ela não havia morrido. A voz dele soava mais velha, mas instantaneamente alerta. Meu Deus, você está comprometida? Possivelmente. 2 novas vítimas com a assinatura de cruz no condado de Lincoln e uma empresa de desenvolvimento de repente muito interessada na minha fazenda. Que empresa? Summit Holdings. O diretor de aquisições é Vicente Cordeiro. Ex-militar, imagino que forças especiais. A inspiração brusca de Otávio confirmou suas suspeitas. Vicente Cordeiro foi dispensado com desonra da Delta Force em 2010. Alegações de tortura durante interrogatórios. Desapareceu do mapa depois disso. Pode ser coincidência. Você não acredita nisso? Escute com atenção. Lucas Cruz, o irmão mais novo de Nathan, estabeleceu uma empresa de desenvolvimento há 5 anos. Começou no Arizona, mudou as operações para o Colorado no ano passado. O momento se alinhava com a morte de Miguel. O que você sabe sobre as novas vítimas? Não muito oficialmente. O Bureau ainda não está envolvido. Mas ambas as mulheres na casa dos 30, fisicamente semelhantes às vítimas anteriores de Cruz. E a você. Depois de organizar protocolos de comunicação segura, Otávio hesitou. Victoria, você deveria considerar a extração. Podemos realocá-la novamente. Não. Cansei de fugir. Isso termina aqui. Diana removeu o fundo falso de sua maleta, revelando documentos sobre Nathan Cruz e sua família. Os Cruz haviam construído sua fortuna em desenvolvimento imobiliário, começando com o avô de Lucas e Nathan na década de 1960.
Seus projetos frequentemente envolviam a aquisição de grandes extensões de terra por meios questionáveis. Eles haviam cultivado conexões políticas que os tornavam praticamente intocáveis. Nathan, o filho mais velho, fora o garoto de ouro, formado em Harvard, carismático. Poucos suspeitavam da escuridão que o levava a sequestrar, torturar e assassinar 6 mulheres por Montana entre 2006 e 2008. Victoria Hayes fora a agente que conectou as vítimas, identificou o padrão e, eventualmente, rastreou Cruz até uma cabana de caça abandonada. O relatório oficial afirmava que Cruz escapou após um breve tiroteio. O que não mencionava era que Victoria havia atirado nele, o vira cair no rio abaixo, vira a correnteza levá-lo. 3 semanas depois, Victoria Hayes morreu em um atentado a carro-bomba e Diana Hart nasceu. Ela conheceu Miguel 3 anos depois. Apaixonou-se, casou-se, começou a acreditar que poderia ter uma vida normal. Até que Miguel morreu em um acidente por falha nos freios em um trecho reto de estrada do condado. Na manhã seguinte, Diana dirigiu até a casa de Walter na cidade. Na garagem separada, ela encontrou a caixa de segurança escondida sob as tábuas do assoalho. A combinação revelou um conteúdo que a fez prender a respiração. Walter havia se preparado para isso minuciosamente. Dentro jazia um revólver Colt Python .357, impecavelmente mantido com munição, uma pilha de dinheiro, 20 mil em notas de 100, 3 pacotes de identificação com cartões de crédito, um telefone via satélite, é uma nota manuscrita. Vitória, se você está lendo isso, o passado te alcançou. O revólver foi minha arma de serviço por 40 anos. Nunca me falhou. As identidades a levarão através de fronteiras, se necessário, mas antes de fugir, lembre-se do que discutimos. Às vezes, a melhor defesa é um bom ataque. Ligue para o número no telefone. Urso não sabe nada sobre seu passado, mas me deve a vida 2 vezes. Ele ajudará sem perguntas. Confie nele como eu confio. PS. Seu treinamento de tiro do FBI pode ser útil. O Remington 700 está no cofre de parede atrás da bancada. Diana encontrou o cofre de parede, revelando um rifle de precisão Remington 700 desmontado com mira. Ela fora uma das melhores atiradoras em sua turma do FBI. Ela guardou o telefone via satélite e o Colt Python no bolso. A caixa do rifle foi para sua caminhonete. Ao anoitecer, ela havia instalado câmeras de segurança em pontos estratégicos, sensores de movimento ao longo do perímetro e estocado suprimentos de emergência na adega subterrânea sob o celeiro. Ela combinou de encontrar o xerife Tomás Dantas na lanchonete da Clara, um estabelecimento que parecia ter parado no tempo sem mudar desde 1985. Tomás esperava em um dos fundos. Peguei um para você também. Preto, certo? Diana deslizou para o banco. Você se lembrou. 42 anos na aplicação da lei, você aprende a notar detalhes. Tomás estudou o rosto dela. Walter ligou esta manhã. Disse que eu deveria te proteger. Quer me contar o que realmente está acontecendo? Diana hesitou. Tomás fora xerife por 15 anos. Conhecia Walter há ainda mais tempo. Se Walter confiava nele, talvez ela também pudesse. O que você sabe sobre a Summit Holdings? Tomás fez uma careta. Abutres corporativos. Estão comprando terras em 3 condados. Planejando algum empreendimento de resort de luxo. As licenças deles estão em ordem, mas algo parece estranho. Os homens com cordeiro, você notou algo em comum? Postura militar. Consciência situacional, além da segurança típica. Tomás inclinou-se para a frente. O que você não está me contando, Diana? Ela suspirou. Você mencionou os assassinatos do ceifador da montanha ontem. E se eu te dissesse que pode haver uma conexão entre esses assassinatos e a Summit Holdings? Eu diria que isso é um grande exagero.
a menos que você tenha provas. Não são provas. Ainda não. Mas o momento dessas compras de terras, os novos assassinatos, é muita coincidência. Tomás recostou-se, preocupado. Você sabe algo sobre o ceifador da montanha? Algo que não está nos relatórios oficiais. Diana encontrou o olhar dele. Não posso dizer mais agora, mas preciso de informações sobre a Summit Holdings, seu pessoal, suas compras de terras, quaisquer conexões locais. Tomás assentiu lentamente. Walter disse que você precisaria de acesso aos registros do condado sem deixar rastros. Disse para te avisar que estou dentro. Um alívio, percorreu Diana. Significa que ele confia totalmente em você, e eu também. O suficiente para me dizer por que o diretor de aquisições da Summit perguntou se Diana Hart tinha parentes em Montana? Ou por que ele parecia particularmente interessado em quando você se mudou para cá? Diana sentiu o sangue gelar. Ele perguntou sobre mim, especificamente? Depois da nossa reunião de ontem. Muito casual, mas não havia nada de casual na forma como ele esperou por minha resposta. O que você disse a ele? Que eu não sabia muito sobre sua história antes de você se casar com Miguel. O que é verdade. O rosto marcado de Tomás mostrava preocupação. Você está em algum tipo de problema? Ainda não, mas posso estar em breve. O telefone dela tocou. O número de Otávio. Preciso atender. Lá fora, Diana atendeu. O que você tem? Lucas Cruz comprou 17 propriedades no Colorado nos últimos 6 meses através da Summit Holdings. A maioria foi direta, mas 3 envolveram táticas de pressão, vandalismo, ameaças, um incêndio misterioso. Mirando fazendas especificamente, propriedades com significado histórico. Todas existiam antes de 1940. Diana franziu a testa. Isso não pode ser coincidência. Tem mais. Vicente Cordeiro montou uma equipe de pelo menos 10 ex-militares. A maioria tem históricos de serviço questionáveis. Um exército particular. Essencialmente. E Diana, Nathan Cruz. Nenhuma aparição confirmada desde que você atirou nele. Mas Lucas fez visitas mensais a uma instalação médica particular na Suíça entre 2008 e 2010. A instalação é especializada em cirurgia reconstrutiva e reabilitação. Nathan sobreviveu. Registros hospitalares sugerem tratamento contínuo para um paciente com trauma por arma de fogo e cirurgia reconstrutiva extensiva. O nome do paciente foi ocultado, mas o momento se encaixa. Depois de encerrar a ligação, Diana sentou-se em sua caminhonete, a mente a mil. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. O que a Summit realmente procurava? Por que mirar especificamente sua fazenda? Ela precisava do aliado que Walter havia recomendado. O número conectou a uma voz rouca. Urso. Meu nome é Diana Hart, filha de Walter Hayes. Ele disse que você talvez pudesse ajudar. Uma pausa. A garota de Walter. Aquela que administra a fazenda Vale do Pinheiro. Sim. Se Walter disse para ligar, significa que a situação é séria. É. Bar Encruzilhada na rodovia 20, 9 da noite. Venha sozinha, mas tome cuidado. O bar Encruzilhada parecia envelhecido e acolhedor. Seu estacionamento preenchido com uma dúzia de motocicletas Harley Davidson arrumadas em formação organizada. Diana estacionou no canto mais distante, verificando os arredores antes de sair. O Colt Python repousava em um coldre de ombro sob sua jaqueta. Lá dentro, cheirava a cerveja, couro e fumaça de madeira. Letreiros de neon antigos iluminavam paredes de madeira decoradas com memorabilia militar. Uma jukebox tocava Skynyrd. A dúzia de clientes era composta principalmente por homens na casa dos 60 e 70 anos, vestindo coletes de couro adornados com insígnias militares e as palavras Irmandade de Ferro MC. Eles silenciaram quando Diana entrou.
todos os olhos avaliando a recém-chegada. De uma mesa nos fundos, uma montanha de homens se levantou e se aproximou. Com bem mais de 1,80 m de altura, peito largo e barba grisalha espessa, Guilherme Urso Teixeira parecia exatamente como seu apelido sugeria. Apesar de seu tamanho, ele se movia com graça equilibrada. Diana Hart. Sua voz correspondia à sua aparência, profunda, poderosa, controlada. Diana assentiu. Walter disse que você talvez precisasse de ajuda algum dia. Disse que quando esse dia chegasse, eu não deveria fazer perguntas. Urso gesticulou para sua mesa. Mas imagino que você me contará o suficiente para eu saber no que estou me metendo. Enquanto se sentavam, Diana notou tatuagens de serviço no Vietnã nos antebraços de Urso, medalhas de campanha da Guerra do Golfo presas em seu colete e uma inteligência alerta em seus olhos. Tenho inimigos, Diana começou simplesmente. Poderosos. Eles estão atrás da minha terra, mas é mais do que isso. Eles me querem. E mataram pelo menos 2 mulheres que se parecem comigo enquanto procuravam. A expressão de Urso não mudou. Esses inimigos são militares. Alguns, ex-forças especiais lideradas por um homem chamado Vicente Cordeiro. Reconhecimento cruzou o rosto de Urso. Cordeiro, expulso da Delta Force. Má reputação até para os padrões da Delta. Você o conhece? Sei quem ele é. A comunidade militar comenta. Um homem assim chama de atenção. Urso a estudou. O que ele quer com uma fazenda no Colorado? Diana escolheu suas palavras cuidadosamente. Acredito que eles estão procurando por algo que acham que está na minha terra. Algo valioso o suficiente para matar por isso. E você? Tenho história com eles. História que eles querem enterrar junto comigo. Urso assentiu lentamente. Walter sempre disse que havia mais em você do que os olhos podiam ver. Disse que você tinha habilidades. Disse que se você precisasse de apoio, eu deveria fornecê-lo sem hesitação. Ele gesticulou ao redor do bar. Cada homem aqui é um veterano. Irmandade de ferro. Nós cuidamos dos nossos. Não sou veterana. Você é filha de Walter Hayes. Isso é bom o suficiente. Urso inclinou-se para a frente. Agora me diga o que você precisa. Informação primeiro, sobre a Summit Holdings, suas operações. Depois, possivelmente, proteção. Urso virou-se e acenou para um homem magro e de cabelos grisalhos no bar. Rios, junte-se a nós. O homem chamado Rios se aproximou, movendo-se com leve rigidez. Seu rosto era marcado pelo tempo, olhos afiados atrás de óculos de armação de arame. Diana Hart, este é Paulo Rios, ex-cirurgião do Exército, 3 missões na Guerra do Golfo. Também é o gerente do cartório de registro de imóveis do condado. Rios estendeu a mão. Senhora Hart, Urso mencionou que a filha de Walter talvez precisasse de ajuda. Informações sobre compras de propriedades pela Summit Holdings. Especificamente o que eles podem estar procurando. A expressão de Rios tornou-se pensativa. Tenho rastreado as aquisições deles. Há um padrão. Ele puxou um pequeno caderno com um mapa desenhado à mão. Vê esses marcadores? Todas as propriedades compradas pela Summit em 6 meses. Notou algo? Diana estudou o mapa. As propriedades formavam um semicírculo grosseiro ao redor de uma área central não marcada, sua fazenda. Eles estão cercando a fazenda Vale do Pinheiro, ela disse baixinho. Rios assentiu, e pagando significativamente a mais por propriedades específicas, todas elas compartilhando uma característica histórica. Todas faziam parte da propriedade original dos Ribeiro nas décadas de 1920 e 1930. O nome ressoou. Miguel havia pesquisado a história local antes de sua morte. O nome Ribeiro havia aparecido em suas anotações. Ribeiro, como em Elias Ribeiro, o contrabandista. Esse mesmo. Durante a Lei Seca, Elias comandava a maior operação ilegal de álcool em 3 estados a partir de sua base no Colorado. Fez uma fortuna.
Depois, desapareceu em 1933 junto com toda a sua fortuna, ouro e dinheiro. E a Summit acha que essa fortuna está enterrada em algum lugar na antiga propriedade dos Ribeiro. Isso explicaria o interesse deles em parcelas específicas, Rios concordou. Há décadas se fala que um dos descendentes de Ribeiro ainda está vivo, observando a família Cruz. Diana sentiu as peças se encaixarem. E minha fazenda teria sido o quê? A casa principal. O coração da propriedade original. Rios confirmou. A mente de Diana disparou. A pesquisa de Miguel, seu acidente, a determinação da Summit, tudo conectado a uma fortuna da era da lei seca. Havia alguma conexão entre a família Ribeiro e Montana, ou possivelmente a família Cruz? Os olhos de Rios se estreitaram pensativamente. Depois que Elias desapareceu, grande parte de sua propriedade foi eventualmente comprada por uma empresa de desenvolvimento chamada Peak Enterprises, na década de 1960. A Peak foi um dos primeiros empreendimentos de Raimundo Cruz, o avô de Lucas e Natan Cruz. A última peça se encaixou. A família Cruz estava procurando pela fortuna de Ribeiro por gerações. Lucas estava continuando a busca usando a Summit como cobertura. E se Natan estivesse vivo, ele teria a oportunidade perfeita para combinar a caça ao tesouro com sua vingança. Antes que Diana pudesse responder, o xerife Tomás Dantas irrompeu pela porta, expressão sombria. Diana, sua fazenda está pegando fogo. As palavras pairaram como fumaça. Diana já estava em movimento. A mão maciça de Urso segurou seu braço. Não sozinha. O estacionamento irrompeu em um caos controlado enquanto veteranos vestidos de couro montavam suas motocicletas. Em minutos, motores rugiam enquanto um comboio de motocicletas e a F-150 de Diana troavam em direção à fazenda Vale do Pinheiro. Eles alcançaram o topo da última colina e o coração de Diana afundou. Chamas alaranjadas iluminavam o céu noturno. Não a casa da fazenda, mas o velho celeiro ardia ferozmente, as chamas atingindo 9 metros de altura. 2 caminhões de bombeiros do condado já estavam combatendo o inferno. Diana estacionou e correu em direção ao bombeiro mais próximo. Alguém verificou a casa? Livre, sem arrombamento. O celeiro estava totalmente em chamas quando chegamos. Chamada anônima para o 911. Claro. Diana examinou a escuridão além do brilho do fogo, procurando por observadores. Cordeiro ou seus homens estariam observando. Urso apareceu ao lado dela. Este é apenas o primeiro movimento, testando suas defesas, vendo quem vem ajudar. O celeiro desabou com um estrondo trovejante, enviando faíscas para o céu. Enquanto a Irmandade de Ferro estabelecia um perímetro de proteção, Diana caminhou pela borda da propriedade com Urso e Tomás, explicando o que havia aprendido no bar Encruzilhada. A fortuna perdida de Elias Ribeiro, Tomás disse. A lenda local diz que poderia valer milhões hoje. Não é apenas sobre tesouro, Diana disse baixinho. Não para os Cruz. Isso também é pessoal. Ela hesitou, então tomou uma decisão. Tomás, há algo que você deveria saber. Meu nome verdadeiro é Victoria Reis. Eu era uma agente do FBI designada para a Força-Tarefa Ceifador da Montanha. 15 anos atrás, rastreei Natan Cruz até uma cabana em Montana. Atirei nele, mas ele escapou. 3 semanas depois, eu morri oficialmente em um atentado a carro-bomba e entrei no programa de proteção a testemunhas. Tomás absorveu isso sem surpresa visível. E agora você acha que ele está de volta. Os novos assassinatos correspondem exatamente à sua assinatura. 2 mulheres que se parecem comigo, deixadas na mata assim como suas vítimas em Montana. A expressão de Urso escureceu. Mensagens, dizendo que ele está vindo. Ou tentando me atrair, Diana concordou.
As compras de terras, a pressão sobre os fazendeiros locais, agora este incêndio, eles estão escalando. Ao amanhecer, o celeiro era ruínas fumegantes. A Irmandade de Ferro mantivera vigilância protetora durante a noite. Enquanto os bombeiros guardavam o equipamento, Diana avaliou os danos. Equipamento destruído, ração perdida, um golpe significativo. O seguro cobrirá parte, Tomás disse. Diana entrou para verificar o escritório de Miguel. O cofre de parede parecia intocado, mas algo parecia errado. Ela examinou cuidadosamente, notando pequenas discrepâncias. Cadeira ligeiramente desalinhada, um livro empurrado mais para trás que os outros. Alguém estivera ali. Ela abriu o cofre. Credenciais do FBI, arma, dinheiro, tudo presente. Mas quando ela removeu o fundo falso, seu estômago afundou. Vários documentos de sua investigação sobre Cruz estavam faltando. Especificamente, páginas detalhando sua pesquisa sobre a conexão Ribeiro. Ela ligou para Otávio imediatamente. Minha propriedade foi atacada ontem à noite. O celeiro queimou como distração. Alguém vasculhou meus arquivos sobre Cruz. Trabalho profissional? Muito. Eles sabiam exatamente o que estavam procurando. Levaram apenas a pesquisa sobre os Ribeiro. Otávio praguejou baixinho. A família Cruz tem sido obcecada em encontrar a fortuna de Elias por gerações. Raimundo Cruz acreditava que Elias traiu o próprio pai durante a lei seca. Então é vingança e ganância. Tenho mais. Lucas Cruz fez 6 viagens a uma clínica particular na Suíça no ano passado. A mesma clínica onde ele visitava regularmente após o desaparecimento de seu irmão. Natan está vivo, Diana afirmou categoricamente. Registros hospitalares sugerem tratamento contínuo para trauma por arma de fogo. O nome do paciente foi ocultado, mas o momento se encaixa. Ele sobreviveu e ele tem planejado seu retorno. Victoria, você deveria considerar a extração. Não, cansei de fugir. Isso termina aqui. Depois de encerrar a ligação, Diana retornou às ruínas do celeiro. Atrás da estrutura desabada, uma pequena adega subterrânea permaneceu intacta. Lá dentro, ela recuperou uma maleta à prova d'água contendo os materiais de pesquisa de Miguel. Suas anotações sobre os Ribeiro eram extensas, incluindo mapas e teorias sobre onde a fortuna poderia estar escondida. Uma página chamou sua atenção. Um mapa topográfico de 1932, mostrando um complexo sistema de túneis sob a mansão original dos Ribeiro. Túneis perfeitos para movimentar álcool ilegal durante a lei seca, ou esconder uma fortuna. Ela fotografou os documentos-chave e então selou novamente a maleta. Se a Summit estava procurando por esses túneis, eles agora tinham uma vantagem. Mas eles ainda precisavam de acesso à sua propriedade para uma busca completa, o que significava que ela ainda tinha uma vantagem. De volta à casa, Diana encontrou Urso e Tomás, esperando com rios. Eles voltarão, Urso disse. O incêndio foi apenas o começo. Eu sei, é por isso que preciso visitar Walter, agora. 20 minutos depois, a caminhonete de Diana seguiu a Harley de Urso em direção ao asilo Pinewood, com mais 2 motociclistas da Irmandade de Ferro na escolta. Walter esperava no pequeno jardim, cadeira de rodas posicionada para pegar o sol da manhã. Seus olhos observaram a escolta de motocicletas com as sobrancelhas erguidas. Fazendo novos amigos, vejo. Seu velho amigo o Urso manda lembranças. Walter assentiu em direção aos motociclistas. Irmandade de Ferro. Bons homens. Sua expressão ficou séria. Tomás ligou, me contou sobre o incêndio. Está começando, pai, assim como você avisou. Walter olhou ao redor antes de falar baixinho. O que Cordeiro sabe? O suficiente para ser perigoso. Eles levaram a pesquisa de Miguel sobre os Ribeiro da casa enquanto o celeiro queimava, mas perderam o material na adega subterrânea. Os túneis. A voz de Walter baixou. Há algo que eu deveria ter te contado anos atrás sobre Miguel. Diana sentiu um arrepio.
O que sobre ele? Ele veio me ver uma semana antes do acidente, disse que havia encontrado algo nos registros do condado, uma conexão entre a família Cruz e os Ribeiro. Disse que iria confrontar Lucas Cruz sobre isso. Ele o quê? Diana lutou para manter a voz firme. Por que você não me contou? O rosto de Walter mostrava arrependimento. Você estava finalmente se curando. Pensei que saber só traria dor sem mudar nada. Teria confirmado o que eu suspeitava, que a morte de Miguel não foi um acidente. Eu sei, e sinto muito. Walter enfiou a mão no bolso, retirando uma pequena chave. Miguel deixou isso comigo. Disse que se algo acontecesse, eu deveria dar a você. Abre um cofre de segurança no primeiro Banco Nacional no condado de Carson. Diana encarou a chave. Ele sabia que estava em perigo. Acho que ele suspeitava. Walter fez uma pausa. Victoria, você conversou com Eduardo Ribeiro sobre algo disso? Os olhos de Diana se estreitaram. Eduardo Ribeiro? Jogamos xadrez 2 vezes por semana. Um velho esperto sabe mais sobre a história dos Ribeiro Cruz do que qualquer um vivo. Rios mencionou que um dos descendentes de Ribeiro talvez ainda estivesse vivo. Eduardo não revela muito, mas ele tem sua própria história com os Cruz, pelo pouco que deixou escapar. O banco no condado de Carson ficava a 40 minutos de distância. Tomás concordou em encontrá-los com a identificação adequada. Urso insistiu em fornecer escolta, posicionando motociclistas à frente e atrás da caminhonete de Diana. O primeiro Banco Nacional ocupava um sólido edifício de tijolos na rua principal. O gerente parecia confuso com motocicletas e um xerife, mas o distintivo de Tomás facilitou o processo. O cofre de segurança continha um único envelope lacrado e marcado com a caligrafia de Miguel. Para Diana, se necessário. Na sala de visualização privada, Diana abriu-o com mãos firmes. Dentro havia fotografias, documentos e uma carta manuscrita. Diana, se você está lendo isso, minhas suspeitas estavam corretas. Descobri algo perigoso, algo que as pessoas poderiam matar para manter escondido. Enquanto pesquisava a história de nossa fazenda, descobri evidências de que Elias Ribeiro não apenas desapareceu em 1933. Ele foi assassinado por Raimundo Cruz, que então passou décadas procurando pela fortuna escondida de Ribeiro. A família Cruz construiu seu império sobre este segredo. O mais perturbador é o que encontrei sobre seu passado. Eu sei quem você realmente é. Descobri sua conexão com Nathan Cruz ao pesquisar a história da família. Não sei todos os detalhes, mas entendo por que você guardou segredos. Eu te amo, não importa qual nome você use. Se algo me acontecer, leve estes documentos ao xerife Tomás Dantas. Confie nele e saiba que sempre te amei, Victoria. Diana baixou a carta, a visão embaçada. Miguel sabia, havia descoberto sua verdadeira identidade. E em vez de confrontá-la, ele tentou protegê-la. Morreu tentando. Os outros conteúdos incluíam registros de propriedades mostrando a aquisição sistemática de antigas propriedades dos Ribeiro pela família Cruz ao longo de décadas, recortes de notícias sobre o império de negócios de Raimundo Cruz e registros financeiros mostrando milhões em transações inexplicadas, consistente com lavagem de dinheiro. Tomás assobiou baixinho, revisando os documentos. Isso é o suficiente para iniciar uma investigação federal. E o suficiente para Miguel ser morto, Diana disse baixinho. Devemos levar isso ao FBI imediatamente. Diana balançou a cabeça. Ainda não. Nathan Cruz evitou a justiça por 15 anos, apesar dos melhores esforços do Bureau. No momento em que envolvermos as autoridades federais, ele desaparecerá novamente. E Lucas terá advogados atrasando qualquer investigação por anos. Então, qual é o plano? Urso perguntou. Usamos a obsessão deles contra eles. Eles querem acesso à minha fazenda para procurar nos túneis a fortuna de Elias.
Então, damos a eles o que querem, nos nossos termos. De volta à fazenda, Diana delineou seu plano. Era audacioso, perigoso, dependia de um timing perfeito, mas se bem-sucedido, acabaria com a ameaça permanentemente. Você está se usando como isca, Tomás objetou. É a única maneira de acabar com isso. Ele não vai parar. Mais mulheres morrerão a menos que o paremos agora. Você precisará de mais do que apenas a Irmandade de Ferro, Urso disse. Posso chamar filiais de 3 estados, talvez 100 motociclistas aqui em 48 horas. E eu posso nomear alguns homens, Tomás acrescentou relutantemente. Rios ajustou seus óculos. Se a pesquisa de Miguel sobre os túneis estiver correta, há pelo menos 3 pontos de entrada fora da casa principal. Eles estarão observando, Urso apontou. Como nos preparamos sem entregar o jogo? Não o fazemos, Diana disse simplesmente. Deixamos que vejam exatamente o que queremos que vejam. Nos 2 dias seguintes, Diana deixou claro que estava abalada. Registrou ocorrências. Parecia vulnerável em público. Enquanto isso, a Irmandade de Ferro reduziu sua presença visível. Nos bastidores, uma história diferente se desenrolava. As ligações de Urso trouxeram promessas de clubes de veteranos em Wyoming, Utah e Novo México. Tomás instruiu os delegados de confiança e Diana preparou sistematicamente sua propriedade, colocando sensores e câmeras em locais estratégicos. Na noite do 2º dia, Vicente Cordeiro fez seu movimento esperado. Seu escalade parou assim que o crepúsculo caiu. Desta vez, ele veio sozinho. Diana o encontrou na varanda, a espingarda visível, mas não ameaçadora. Senhora Hart, Cordeiro assentiu educadamente. Sinto muito pelo seu celeiro. Terrível acidente. Nós 2 sabemos que não foi um acidente. Ele sorriu discretamente. À luz dos eventos recentes, a Summit gostaria de revisar nossa oferta. Estamos preparados para dobrar nosso valor anterior. Isso é generoso. Você poderia se mudar até o fim da semana com dinheiro mais do que suficiente para recomeçar em algum lugar mais seguro. A ameaça em suas palavras finais pairava entre eles. Diana encostou-se ao corrimão, projetando resignação. Antes de considerar sua oferta, gostaria de falar com seu verdadeiro empregador. Diga a Lucas Cruz que quero encontrá-lo diretamente. Cordeiro enrijeceu. Não sei o que você quer dizer. Diga a Lucas que encontrei algo nos túneis debaixo desta casa. Algo que pertencia a Elias Ribeiro. Cordeiro ficou muito quieto. O que exatamente você encontrou? Isso é entre mim e o Sr. Cruz. Amanhã à noite, 8 horas. Ele pode trazer 2 homens, não mais. Depois que Cordeiro partiu, Urso emergiu de dentro. Ele virá, mas não apenas com Lucas. Conto com isso, Diana disse sombriamente. Na manhã seguinte, ela dirigiu para Pinewood com Urso a seguindo. Walter esperava, o rosto mostrando preocupação, quando Diana explicou seu plano. É muito perigoso. Nathan Cruz é um psicopata. O que é exatamente o motivo pelo qual precisamos acabar com isso agora? Walter estudou o rosto dela. Então, suspirou. Ele alcançou debaixo de sua cadeira de rodas, retirando um pequeno pacote. Pegue isto. Pertenceu à sua mãe, minha esposa. Diana o desembrulhou, revelando um medalhão de prata. Dentro não havia uma fotografia, mas uma pequena chave. Cofre de armas na minha garagem, atrás da parede falsa. Você encontrará algo que pode ajudar esta noite. Ao meio-dia, a Irmandade de Ferro dos estados vizinhos começou a chegar, reunindo-se em locais pré-combinados. Rios converteu sua garagem em centro de operações com mapas presos às paredes. Tomás e seus delegados revisaram o plano. Diana passou a tarde fazendo os preparativos finais. Ela ligou para Otávio com uma atualização, ignorando seus apelos por extração. Isso termina esta noite, Otávio. De um jeito ou de outro.
Às 6 horas, Diana posicionou-se na varanda, visivelmente sozinha, tomando uísque enquanto a escuridão caía. Na realidade, Urso e 3 da Irmandade de Ferro estavam dentro, armados e vigilantes. 2 delegados se esconderam na linha de árvores. E a 45 metros de distância, em mata densa, o rifle Remington de Walter esperava nas mãos de Paulo Rios, cujas mãos firmes de cirurgião o tornavam o melhor atirador do grupo. A Irmandade de Ferro restante, agora somando quase 90 motociclistas, esperava em áreas de preparação, motores desligados, rádios em silêncio, prontos para se mover ao sinal de Urso. Exatamente às 8 horas, faróis apareceram. Não o Escalade de Cordeiro, mas um elegante SUV Mercedes flanqueado por 2 Jeeps Wrangler. Diana permaneceu sentada, a espingarda sobre o colo, enquanto os veículos estacionavam. Cordeiro emergiu primeiro, examinando com minúcia profissional. 4 homens com equipamento tático saíram do outro Jeep, espalhando-se para estabelecer o perímetro. Somente quando sinalizaram que estava tudo limpo, a porta do Mercedes se abriu. Lucas Cruz saiu primeiro. Em seus primeiros 50 anos, ele tinha a aparência refinada de dinheiro antigo, terno caro, cabelo prateado penteado, postura confiante. Ele examinou a casa da fazenda com desdém antes de se virar para ajudar o segundo passageiro. O sangue de Diana gelou quando Nathan Cruz emergiu. 15 anos o haviam mudado. O rosto bonito que ela lembrava fora alterado por cirurgia. O lado direito caía ligeiramente, talvez dano nervoso. Ele se movia com uma mancada pronunciada, apoiado por uma bengala ornamentada. Mas seus olhos permaneciam inalterados, calculistas, desprovidos de empatia. Victoria Reis, Nathan chamou, sua voz clara. Ou você prefere Diana Hart hoje em dia? Que bom te ver de novo. Diana levantou-se lentamente. Nathan, você parece diferente. Ele riu sem humor. Sim, uma bala no ombro seguida por uma queda de 30 metros em um rio congelante faz isso. Mas aqui estamos nós, ambos sobreviventes. Por que o teatro? As mulheres assassinadas? Por que não veio diretamente atrás de mim? E perder a chance de vê-la se contorcer? Além disso, os interesses comerciais do meu irmão se alinharam perfeitamente com minha agenda pessoal. Lucas deu um passo à frente. Senhora Hart ou agente Reis, Cordeiro me diz que você encontrou algo de interesse nos túneis. Localizei um dos esconderijos de Elias, mas antes de mostrar, quero garantias. Você mal está em posição de negociar. Diana sorriu discretamente. Na verdade, estou. Porque o que encontrei não é apenas o ouro de Elias. É a prova de como seu avô assassinou Elias Ribeiro e roubou sua operação. Agora mesmo, cópias de tudo estão com meu advogado, para serem entregues às autoridades federais se algo me acontecer. Mostre-nos, Lucas exigiu. Primeiro, sua palavra de que uma vez que tiverem o que querem, irão embora, sem represálias. Lucas assentiu impacientemente. Certo. Agora nos leve aos túneis. Diana os conduziu em direção às ruínas do celeiro, onde a entrada da adega subterrânea jazia parcialmente escondida por escombros. Ela se moveu deliberadamente devagar, dando ao urso e aos outros tempo para rastrear os movimentos. As pesadas portas da adega estavam abertas, revelando degraus de pedra descendo para a escuridão. Cordeiro insistiu em ir primeiro, lanterna e pistola em punho. Os irmãos Cruz o seguiram com Diana atrás deles, 2 homens armados fechando a retaguarda. A adega era pequena e comum, paredes de pedra rústica, chão de terra, prateleiras vazias. Cordeiro procurou rapidamente, não encontrando nada. Não há nada aqui, Lucas disse acusadoramente. Diana moveu-se para a parede dos fundos e pressionou uma pedra específica. Com um som de rangido, uma seção girou para dentro, revelando um túnel estreito. Os arquitetos da lei seca eram espertos, ela comentou. Elias tinha rotas de fuga por toda a propriedade.
Cordeiro passou primeiro, depois Natan apoiado em sua bengala. Lucas hesitou antes de seguir. O túnel se estendia por 15 metros antes de se abrir em uma câmara maior, claramente outrora usada para armazenar álcool ilegal. Prateleiras vazias revestiam as paredes. Um antigo aparelho de engarrafamento jazia coberto de poeira. "Onde está?" Lucas exigiu. "O ouro? As provas?" Diana apontou para o canto mais distante, onde um baú de madeira estava meio enterrado. "Ali, mas há mais. Outra câmara além daquela parede com o esconderijo principal." Enquanto Lucas e Cordeiro se aproximavam do baú, Natan ficou para trás, observando Diana com olhos predatórios. "Você sabe o que eu fiz com aquelas mulheres no condado de Lincoln, Victoria? Fiz com que implorassem. Fiz com que dissessem seu nome antes de cortar suas gargantas." Diana encontrou o olhar dele firmemente. "Foi isso que você fez com Miguel também?" "Ah, não. Ele morreu muito rápido. Uma pena, na verdade, especialmente depois que ele começou a fazer perguntas sobre minha família." Lucas chamou do canto. "Está trancado. Cordeiro, arrombe." Enquanto Cordeiro se ajoelhava ao lado do baú, Diana pressionou um botão escondido em seu relógio. O sinal. Acima do solo, Urso e seus homens estariam se movendo. A Irmandade de Ferro montando motocicletas. Tomás e os delegados se aproximando. "Você não vai se safar dessa, Natan," Diana disse baixinho. Seu sorriso era terrível. "Já me safei. Você acha que eu não antecipei uma armadilha? Meus homens estavam observando seus amigos motociclistas o dia todo." Uma explosão abafada sacudiu poeira do teto do túnel. Então, outra, mais perto. "Cargas moldadas," Natan explicou casualmente. "Posicionadas em pontos estratégicos. Em cerca de 2 minutos, toda essa rede desabará. Lucas pega seu ouro, eu tenho minha vingança. E você, Vitória, você simplesmente desaparecerá." Outra explosão, ainda mais perto. Cordeiro havia arrombado o baú, revelando pilhas de moedas de ouro e dinheiro. "Precisamos ir agora," ele gritou, empurrando o ouro para dentro de uma sacola. Lucas parecia dividido entre a ganância e a autopreservação. "Não há esconderijo principal," Diana disse calmamente. "Apenas ouro suficiente naquele baú para garantir que vocês estivessem distraídos quando as cargas explodissem." Os olhos de Natan se arregalaram com entendimento. "É uma armadilha. Mexam-se agora. Tarde demais." A carga final detonou atrás deles, colapsando sua rota de fuga em uma nuvem sufocante de poeira e detritos. Simultaneamente, Diana bateu o cotovelo em um interruptor de luz, mergulhando a câmara na escuridão. Na confusão, ela ativou o farol infravermelho em seu cinto, um sinal para rios acima do solo, rastreando movimentos através de uma mira térmica. Então, ela rolou para trás das prateleiras de madeira enquanto Cordeiro e os guardas atiravam cegamente. "Parem de atirar, idiotas!" A voz de Natan se elevou. "Vocês vão acertar as vigas de suporte." Tarde demais. Um estalo estrondoso anunciou a falha de um suporte de madeira, depois outro. Terra e pedras começaram a chover enquanto o teto da câmara começava a ceder. Diana tateou ao longo da parede até a saída oculta que havia descoberto durante os preparativos. Um estreito duto que outrora servira como ventilação. Enquanto ela se puxava para cima, ouviu os gritos de pânico de Lucas e os xingamentos de Cordeiro. O duto emergiu a 45 metros da adega subterrânea, escondido entre as árvores. Quando Diana saiu, Urso e 2 da Irmandade de Ferro a encontraram. "Túneis desabando," ela ofegou. "Tomás e seus homens protegeram a casa," Urso relatou. "Derrubaram 4 dos homens de Cordeiro sem disparar um tiro. Mas temos problemas. Mais uma dúzia de mercenários acabou de chegar na borda norte." O som dos motores de motocicletas rugindo forneceu a resposta. A Irmandade de Ferro estava convergindo, quase 100 homens fortes. "Precisamos proteger a entrada do túnel," Diana insistiu. "Certificar-nos de que ninguém escapou por ali."
Mas enquanto se aproximavam da adega subterrânea, o chão à sua frente de repente desabou para dentro com um estrondo ensurdecedor. Todo o sistema de túneis estava cedendo, afundando à medida que suportes de décadas se rendiam. Poeira se espalhou da enorme cratera, iluminada pelos faróis das motocicletas que se aproximavam. O ar noturno se encheu com o trovão dos motores Harley, enquanto a Irmandade de Ferro chegava de todas as direções, formando um anel protetor. Das árvores, Rios apareceu, o rifle de Walter pendurado nas costas. Nenhuma assinatura térmica na zona de colapso. Se eles ainda estão lá embaixo, não estão se movendo. O carro de patrulha de Tomás parou, luzes piscando. Diana, capturamos 6 dos homens deles na casa. O resto se dispersou quando ouviram as motocicletas. Por um momento, pareceu que a ameaça havia terminado com o colapso do túnel. Então, um tiro ecoou da escuridão além da cratera. Urso grunhiu e cambaleou, sangue florescendo em seu colete. "Atirador!" Rios gritou, puxando Diana para se cobrir atrás de uma árvore. Mais tiros se seguiram, enquanto os homens restantes de Cordeiro abriam fogo de posições ocultas. A Irmandade de Ferro revidou, criando um combate caótico iluminado por flashes de boca e faróis. Na confusão, Diana avistou movimento na borda distante da cratera. Uma figura se arrastando para fora de uma entrada de túnel secundária, movendo-se com uma mancada distinta, apesar das lesões óbvias. Nathan Cruz havia sobrevivido, de novo. Enquanto ele cambaleava em direção às árvores, Diana tomou sua decisão. Pegando o rifle de Rios, ela correu pela escuridão, usando a cobertura do tiroteio para circular por trás da rota de fuga de Nathan. Ela o encontrou encostado a uma árvore, sangue escorrendo de um ferimento na cabeça, roupas caras cobertas de sujeira. Sua bengala havia sumido. "Victoria", ele sibilou, vendo-a emergir com o rifle apontado para ele. "Veio terminar o trabalho." "Você está preso, Nathan. Pelos assassinatos em Montana, pelas mulheres no condado de Lincoln, por Miguel." Ele riu, um som úmido e rouco. "Ainda jogando pelas regras, é por isso que sempre vencerei. Você não consegue fazer o que precisa ser feito. Não me teste." "Você sabe como me chamavam? O ceifador da montanha, porque eu podia desaparecer. Farei isso de novo, Victoria. Como quer que isso termine, eu voltarei. Eu te encontrarei." O dedo de Diana apertou o gatilho. Um tiro. Um fim para 15 anos de pesadelos. "Faça!" Nathan provocou. "Torne-se como eu." Diana respirou fundo, então lentamente abaixou o rifle. "Não. Não sou nada como você. Você enfrenta a justiça agora." Nathan investiu de repente, uma lâmina aparecendo enquanto ele cortava em direção à garganta dela. Diana desviou com graça praticada, segurando seu pulso e usando seu impulso para jogá-lo de cara no tronco da árvore. A faca caiu enquanto ela torcia o braço dele para trás, forçando-o a ajoelhar-se. "Acabou, Nathan", ela disse firmemente, pressionando o cano do rifle contra o crânio dele. "Você perdeu." Tomás chegou com os delegados, algemando o assassino sangrando e praguejando. Enquanto os delegados levavam Nathan, Tomás virou-se para Diana. "Urso está ferido, mas estável. Os paramédicos estão chegando. Capturamos 9 dos homens de Cordeiro, nenhum sinal de Cordeiro ou Lucas. Eles ainda estão nos túneis", Diana disse com certeza. "Meus homens estão protegendo o perímetro. Se eles emergirem, nós os encontraremos." Sirenes distantes anunciavam a chegada dos serviços de emergência. Luzes vermelhas e azuis piscavam entre as árvores enquanto a polícia e ambulâncias convergiam. Urso estava sentado quando Diana o alcançou, fazendo uma careta enquanto Rios aplicava pressão em um ferimento no ombro. "Apenas um arranhão. Você salvou minha vida." Urso balançou a cabeça, apenas retribuindo um favor a Walter. "Ele salvou a minha 2 vezes na Guerra do Golfo." Ele conseguiu um sorriso dolorido.
Nunca mencionou que sua filha seria uma ex-agente do FBI enfrentando um maldito psicopata. Enquanto os paramédicos trabalhavam nos feridos, Diana estava na borda da enorme cratera. Em algum lugar abaixo jazia a fortuna de Elias, enterrada novamente sob terra e pedra. Em algum lugar lá embaixo, talvez estivessem Vicente Cordeiro e Lucas Cruz, reivindicados pelo tesouro que haviam matado para possuir. O ar noturno se encheu com os roncos das Harley, enquanto a Irmandade de Ferro estabelecia um perímetro de proteção. Tomás coordenava com as unidades que chegavam. E Nathan Cruz estava algemado em um carro de patrulha, finalmente capturado após 15 anos. Diana sentiu uma estranha irrealidade. O pesadelo que definia sua existência por 15 anos estava terminando. Mas enquanto observava o carro de patrulha levando Nathan desaparecer por sua entrada, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo permanecia inacabado. O colapso fora muito conveniente. Cordeiro era experiente demais para ser pego tão facilmente. O amanhecer surgiu sobre a fazenda Vale do Pinheiro, pintando a devastação em clareza dura. A enorme cratera criava uma ferida antinatural. Fita amarela da polícia cercava a propriedade. Veículos do condado e do estado pontilhavam a entrada. Diana estava em sua varanda, café aquecendo suas mãos enquanto ela examinava as consequências. Ao meio-dia, vans de notícias chegariam. Ao anoitecer, sua verdadeira identidade seria de conhecimento nacional. Ela deveria ter sentido alívio. Nathan estava sob custódia, sendo tratado sob guarda armada. No entanto, algo a incomodava. Tomás se aproximou, o rosto abatido. A polícia estadual terminou de processar a cratera. Nenhum sinal de Lucas ou Cordeiro. Estão trazendo radar de penetração de solo. Eles não estão lá embaixo, Diana disse com calma certeza. Você acha que eles escaparam? Acho que Cordeiro é experiente demais para ser pego facilmente e Lucas é calculista demais para entrar em túneis sem conhecer todas as saídas. O telefone dela tocou. O número de Otávio. Acabei de receber a notícia de que Nathan está sob custódia. Acabou mesmo? Não totalmente. Lucas e Cordeiro estão desaparecidos. O Bureau está enviando uma equipe para transportar Nathan para uma prisão federal. Eu pressionei para garantir que ele não escape. Otávio fez uma pausa. Mas há algo mais. Temos analisado as transações financeiras da Summit. Evidências de que Lucas tem movimentado grandes somas para contas offshore na semana passada. E ele fez 3 ligações para um número associado a um aeródromo particular fora de Denver. Ele está planejando fugir. Plano de voo registrado para as Ilhas Cayman, partindo esta manhã. Isso é em menos de 2 horas. Você consegue levar o FBI para o aeródromo? Estou trabalhando nisso, mas questões de jurisdição estão atrasando as coisas. Preciso de um juiz federal para assinar. Estou mais perto. Posso chegar lá em 1 hora. Victoria, espere por reforços. Passei 15 anos esperando, Otávio. Não mais. Depois de informar Tomás, que se ofereceu para acompanhá-la com delegados, Diana insistiu. Sem sirenes, sem uniformes. Se eles virem a polícia, eles acelerarão ou encontrarão outra rota. 20 minutos depois, a caminhonete de Diana seguia para Denver, Tomás, no banco do carona. 2 veículos descaracterizados seguiam em intervalos discretos. O aeródromo particular ficava a 48 quilômetros de Denver, hangares e uma única pista servindo clientes ricos. Enquanto se aproximavam, Tomás recebeu uma ligação. O jato está na pista. Gulfstream G550. 2 SUVs, homens com armas visíveis. Diana diminuiu a velocidade, virando em uma estrada de serviço que circulava por trás dos edifícios principais do aeródromo. Através de binóculos, ela contou 6 homens armados cercando o Gulfstream. Fortemente armados para uma viagem de negócios, Tomás comentou.
Eles sabem que Nathan está sob custódia, esperarão perseguição. Tomás apontou para um caminhão de combustível. Aquele motorista está fazendo o mesmo circuito há 15 minutos. Diana focou os binóculos na cabine do caminhão. Aquilo não é pessoal do aeroporto. Como se confirmando as suspeitas, um Mercedes preto emergiu de um hangar, seguindo em direção ao jato. Através de binóculos, Diana identificou Lucas no banco de trás. Ao lado dele, sentava-se Cordeiro, com o rosto machucado, mas a postura inalterada. Lá estão eles. Antes que Diana pudesse responder, seu telefone via satélite vibrou. Um número desconhecido. Victoria Reis. A voz era masculina, culta, com o tremor da idade. Ou Diana Hart, filha de Walter Reis, correto? Quem é? Alguém que a tem observado por muito tempo. Alguém que pode ajudá-la a pegar Lucas Cruz e Vicente Cordeiro. A mente de Diana disparou. Identifique-se. Estou no asilo Pinewood. Seu pai é residente lá. Gelo se formou nas veias de Diana. Se você o machucar, nenhum mal acontecerá ao Walter se você ouvir. Lucas e Cordeiro estão prestes a partir com 60 milhões em ouro e dinheiro recuperados dos túneis de Elias. Eles escaparão a menos que você haja agora. Estou ouvindo. Há uma estrada de acesso de emergência no lado leste, sem monitoramento. Ela permitirá que você se aproxime a 45 metros sem ser detectada. Você tem aproximadamente 12 minutos. Por que você está me ajudando? Digamos apenas que tenho um interesse pessoal em ver a família Cruz pagar por crimes que abrangem gerações. A voz suavizou. Pergunte a Walter sobre Eduardo Ribeiro na próxima vez que jogarem xadrez. A linha ficou muda. Diana encarou o telefone. Eduardo Ribeiro do asilo, o homem com quem o pai joga xadrez. Acho que ele é Eduardo Ribeiro, o neto de Elias Ribeiro. O neto do contrabandista ainda vivo? Aparentemente com sua própria vingança. Ela examinou o aeródromo. Ele mencionou uma estrada de acesso. Tomás verificou seu mapa. Lado leste. Acesso de manutenção não aparece em planos públicos. Pode ser uma armadilha. Ou nossa única chance. Tomás tomou sua decisão. Vou pedir aos delegados para criar uma distração no portão principal em 5 minutos. Eles dirigiram até a estrada de acesso, encontrando-a protegida por uma cerca de arame com um cadeado antigo. Tomás resolveu rapidamente. Eles seguiram devagar, luzes apagadas, usando o terreno para se esconder. De sua nova posição, podiam ver o Gulfstream claramente. O piloto havia ligado os motores. Lucas estava na escada de embarque em conversa com Cordeiro. 4 guardas mantinham formação protetora, enquanto 2 protegiam o perímetro. Estamos em desvantagem de armamento, Tomás observou. Só precisamos impedir que aquele avião decole. Tomás falou em seu rádio. Momentos depois, uma colisão de veículos ecoou do portão principal, seguida por gritos irritados. 2 guardas do perímetro moveram-se em direção à perturbação. Cordeiro despachou outro. Agora estamos apenas em desvantagem de 2-1, Diana disse sombriamente. Ela verificou sua arma. Pronta? Antes que Tomás pudesse responder, o estalo de um rifle de alta potência quebrou o ar da manhã. Um guarda do perímetro caiu instantaneamente. Um segundo tiro, outro guarda caiu. Que diabos! Tomás se abaixou. Um terceiro tiro atingiu um guarda perto de Lucas e Cordeiro. O pânico irrompeu. Os guardas restantes revidaram o fogo cegamente. Lucas correu para os degraus da aeronave. Cordeiro o seguiu, empurrando seu empregador à frente. Eles estão escapando! Tomás rosnou, levantando sua arma. Espere! Diana comandou, observando enquanto a porta do jato começava a fechar. O 4º tiro veio quando a porta se selou, quase perdido sob o rugido do motor. Mas o efeito foi imediato.
O Gulfstream, que havia começado a taxiar, de repente guinou bruscamente para a esquerda, o nariz mergulhando como se o piloto tivesse caído para a frente. A aeronave derrapou para fora da pista de taxiamento, uma asa atingindo um caminhão de combustível com um rangido metálico nauseante. Combustível de jato jorrou de linhas rompidas, incendiando-se instantaneamente. O fogo engolfou o lado direito enquanto ele parava bruscamente, fumaça preta subindo em espiral. Meu Deus! Thomas respirou. Quem está atirando? Diana já estava em movimento, correndo em direção à aeronave em chamas, arma em punho. O calor se intensificou à medida que ela se aproximava, chamas subindo pela fuselagem. A saída de emergência sobre a asa se abriu. Uma figura rolou para fora, roupas em chamas. Cordeiro rolou para extinguir as chamas, então levantou-se instavelmente, arma ainda na mão. Seus olhos se encontraram com os de Diana através de 9 metros de asfalto queimado. Reis! Ele cuspiu, erguendo sua pistola. Diana atirou primeiro, 3 tiros rápidos atingindo Cordeiro no peito e na garganta. Ele desabou sem mais uma palavra. A porta principal da aeronave se abriu, revelando Lucas silhuetado contra as chamas que se espalhavam lá dentro. Seu terno estava rasgado, o rosto ensanguentado. Em uma das mãos, ele agarrava uma maleta de metal algemada ao seu pulso. "Ajude-me!" ele gritou, tossindo enquanto a fumaça subia. "Largue quaisquer armas!" Diana chamou, mantendo sua pistola apontada. Lucas obedeceu, jogando uma pistola na pista. O piloto está morto, baleado através do para-brisa. O copiloto está gravemente ferido. Desça devagar. Ele desceu com dificuldade, apesar da maleta desequilibrando-o. Quem está atirando em nós? Eu estava prestes a perguntar o mesmo. Tomás chegou, cobrindo Lucas enquanto Diana verificava o copiloto, encontrando-o inconsciente, mas vivo. Juntos, eles extraíram o homem ferido, arrastando-o para um local seguro enquanto o fogo se espalhava. Lucas observou com angústia enquanto a aeronave queimava. 60 milhões de dólares, 15 anos de busca. O ouro está no avião? Tomás perguntou. A maior parte. Isso é apenas documentação, números de conta. Lucas levantou a maleta ligeiramente. 3 gerações caçaram a fortuna de Elias. E vocês todos pagarão pelas vidas que essa obsessão custou, Diana disse friamente. Lucas riu sem humor. Você acha que isso termina conosco? A fortuna dos Ribeiro destruiu todos que se aproximaram por quase um século. Ele olhou para a aeronave em chamas. Quem quer que estivesse atirando entendeu isso. Eles não estavam tentando nos parar. Estavam garantindo que o ouro nunca saísse deste campo. Caminhões de bombeiros e polícia se aproximavam, sirenes uivando. Tomás entregou Lucas aos primeiros policiais que responderam. O copiloto ferido foi transferido para os paramédicos. Em meio a tudo, Diana examinou a área circundante, procurando pelo atirador. Nenhum estojo de bala, nenhuma pegada, nenhuma testemunha. Trabalho profissional, ela disse a Tomás após uma busca minuciosa. Nível militar. Seu telefone via satélite vibrou. O mesmo número desconhecido. Satisfeita? A voz perguntou quando ela atendeu. Quem é você? Um fantasma do passado. Alguém que esperou muito tempo por justiça. A voz ficou mais suave. A família Cruz roubou mais do que ouro. Roubou vidas, futuros. Construíram seu império sobre sangue. A compreensão surgiu. Você é Eduardo Ribeiro, em carne e osso, ou o que resta dela. Elias Ribeiro era mais do que um contrabandista. Ele era um empresário, um visionário. Raimundo Cruz era seu parceiro até que a ganância o consumiu. Ele assassinou meu avô, tentou roubar a fortuna, passou décadas procurando. E você esteve observando todo esse tempo. Raimundo morreu antes que eu pudesse fazer justiça. Seu filho morreu de causas naturais. Mas seus netos continuaram a tradição. Natan com seus assassinatos, Lucas com suas práticas impiedosas.
Você poderia ter ido às autoridades. Os Cruz eram donos das autoridades. Dinheiro compra influência. Não, isso exigiu paciência. A ligação sobre Walter, uma decepção necessária. Walter Reis está seguro. Na verdade, tive conversas iluminadoras com ele nos últimos meses. Homem notável. Você tem falado com meu pai. Jogamos xadrez às terças e quintas. Excelentemente tática. Ele fala muito bem de você, embora a chame de Diana. Uma pausa. Você deveria saber que nunca pretendi que qualquer inocente morresse. O incêndio foi lamentável, mas necessário. A linha ficou muda. Diana dirigiu em velocidades perigosas para o hospital do condado onde Nathan estava sendo mantido. Sua mente dividida entre as revelações de Eduardo Ribeiro e a situação indefinida. A entrada principal do hospital estava bloqueada por veículos policiais. A equipe médica estava em grupos. Tomás encontrou Diana em uma entrada lateral, o rosto grave. O que aconteceu? Nathan está exigindo falar com você. Diz que não dirá mais uma palavra a ninguém. É só isso? A expressão de Tomás escureceu. Não, ele tem uma refém, uma enfermeira verificando seus sinais vitais. De alguma forma, ele conseguiu um bisturi. Diana fechou os olhos brevemente. Claro que sim. O SWAT está a 15 minutos de distância. Negociador do FBI, talvez 30. Ele a terá matado até lá, Diana disse com certeza. Ele não está negociando. Este é seu último movimento em nosso jogo. Você não precisa entrar lá. Para isso fui treinada, Tomás. Diana verificou sua arma, então a entregou a Tomás. Ele exigirá que eu vá desarmada. Tenha seus homens prontos, mas sem heroísmos. Nathan sentou-se na cama, a mão direita segurando um bisturi cirúrgico na garganta de uma enfermeira aterrorizada. Seu braço esquerdo estava algemado à grade da cama. 2 delegados estavam impotentes perto da porta. Victoria! Nathan sorriu enquanto Diana entrava. Que gentileza sua se juntar a nós. Solte-a, Nathan. Pelo contrário, ela é parte integrante de nossa conversa final. Ele pressionou o bisturi ligeiramente, desenhando uma fina linha de sangue. Diga aos delegados para irem embora. Diana assentiu para os delegados, que se retiraram relutantemente. Pronto, privacidade, finalmente. A voz de Nathan tinha a mesma calma arrepiante de 15 anos antes. Você pensou que me capturar era o fim? O que você quer? Eu quero o que sempre quis, Victoria, terminar nosso jogo. Seu olhar penetrante, fixo no dela. Você sabe por que eu a deixei viver 15 anos atrás? Ilumine-me, porque a morte era muito simples. Eu queria que você vivesse com medo, olhando por cima do ombro, sabendo que eu poderia aparecer a qualquer momento. Seu sorriso se alargou. E funcionou lindamente. E agora? Nathan mudou a atenção para a enfermeira. Qual é o seu nome, querida? A Amanda. Ela gaguejou. Nome bonito. Diga-me, Amanda, você sabe quem esta mulher realmente é? Ela não é apenas a viúva de um fazendeiro. Ela é uma ex-agente do FBI se escondendo por 15 anos. Os olhos da enfermeira desviaram para Diana. Você vê, Victoria, essa é sua fraqueza fundamental. Você se importa com pessoas como Amanda. Isso a torna vulnerável. Nathan aumentou a pressão, tirando mais sangue. Agora, é isso que vai acontecer. Você vai me ajudar a sair deste hospital. Em troca, Amanda vive. Isso não é possível, Nathan. O prédio está cercado. Detalhes que resolveremos assim que estivermos fora. A vida dela pela minha liberdade. Diana deu um passo à frente, medindo cada movimento. E se eu recusar? Então, a pobre Amanda experimentará em primeira mão o que fiz com aquelas mulheres. Sou bastante habilidoso com lâminas. A enfermeira gemeu. Não precisa terminar assim, Nathan. Diana disse suavemente, dando mais um passo. Não há escapatória. Sempre há uma escapatória para aqueles dispostos a pagar o preço. A expressão de Nathan endureceu. Chega. Ou você me ajuda, ou Amanda morre gritando. Escolha agora.
O olhar de Diana se desviou para o equipamento médico atrás da cama de Natan. Monitor cardíaco, suporte de soro, botão de chamada de emergência logo além de seu alcance. Tudo bem, ela disse, voz resignada. Vou ajudar você, mas você solta a Amanda primeiro. Natan riu. Eu pareço tão estúpido assim? Ela fica até estarmos livres. Então preciso me aproximar para ajudar você a se levantar. Natan a estudou desconfiado, então assentiu. Devagar. Diana se aproximou com cautela deliberada. Ao chegar à beira da cama, notou a algema que prendia o pulso esquerdo de Natan. Precisaremos tirar isso. Os delegados fornecerão a chave. Enquanto Diana se inclinava para ajustar a posição dele, ela derrubou deliberadamente um copo de água, fazendo-o espirrar no colo de Natan. Ele se encolheu instintivamente. Naquele momento, Diana atacou. Sua mão direita disparou, agarrando o pulso de Natan e batendo-o contra a grade da cama, enquanto sua mão esquerda empurrava a enfermeira para longe. A lâmina cortou o antebraço de Diana, tirando sangue, mas errando algo vital. Corra! Diana gritou. Natan rugiu de raiva, cortando descontroladamente enquanto Diana mantinha o aperto. Eles lutaram em um confronto mortal, sua lâmina buscando carne vulnerável, suas mãos treinadas trabalhando para desarmá-lo. A porta se abriu quando os delegados invadiram. FBI parados. No caos, Natan fez um último movimento desesperado, torcendo o bisturi em direção ao próprio pescoço. Você não vai ganhar, ele rosnou. A mão de Diana apertou o pulso dele com força sobre-humana, parando a lâmina a centímetros de sua garganta. Chega de mortes, Natan. Nem mesmo a sua. Você enfrenta a justiça agora. Agentes do FBI invadiram, imobilizando Natan enquanto Diana finalmente soltava o aperto, sangue escorrendo de seu braço. Otávio apareceu ao lado de Diana enquanto um médico costurava sua ferida, sempre tornando meu trabalho mais difícil. A negociação de reféns deve ser deixada para negociadores treinados. Eu sou treinada, Diana o lembrou, e eu conhecia Natan melhor do que ninguém. Bem, ele está seguro agora. Nunca mais verá ao lado de fora de uma instalação de segurança máxima. Otávio apertou o ombro dela, não ferido. Realmente acabou Vitória. Mas a mente de Diana já havia se voltado para o próximo desafio. Há alguém que preciso ver. O asilo Pinewood parecia pacífico sob o sol da tarde. Diana encontrou Walter na sala comum, jogando xadrez com um cavalheiro idoso, cujos olhos azuis afiados desmentiam sua aparência frágil. Diana. Walter sorriu, levantando-se para abraçá-la. Você se lembra do meu amigo Eduardo Ribeiro? Eduardo parecia exatamente como Diana imaginara. Digno, inteligente, com a postura de dinheiro antigo. Suas mãos repousavam sobre uma bengala de madeira esculpida. Senhora Hart? Ele assentiu educadamente. Ou devo dizer, agente Reis, seu pai e eu estávamos discutindo seu dia notável. Os olhos de Diana alternaram entre eles, notando a familiaridade confortável. Quanto Walter sabe sobre seu envolvimento? Eduardo e eu não temos segredos, Walter disse simplesmente. Estávamos planejando isso há meses. Diana encarou o pai em choque. Você sabia sobre a conexão Ribeiro? Sobre Eduardo ser o atirador? Eu suspeitei desde nossa primeira partida de xadrez. Nós nos reconhecemos, Diana, dois velhos com contas a acertar, com habilidades que a maioria das pessoas não suspeitaria que possuíamos. Meu rifle, Diana disse com compreensão súbita. Você me deu sabendo que eu não precisaria, porque Eduardo já tinha o dele. Eduardo sorriu discretamente. Seu pai era um atirador notável em sua época, quase tão bom quanto eu durante a Coreia. Algumas habilidades nunca nos deixam completamente. Você matou pessoas naquele aeródromo, Diana disse acusadoramente. Eliminei ameaças, Eduardo corrigiu. Homens que se alinharam com aqueles que assassinaram meu avô.
que a teriam matado sem hesitação. Quanto ao piloto, ele encolheu os ombros ligeiramente. Lamentável, mas necessário para garantir que o ouro permanecesse perdido. Alguns tesouros cobram um preço muito alto. Walter alcançou a mão de Diana. Fizemos o que precisava ser feito. O que a lei não podia ou não faria. Assim como você fez com Nathan hoje. Isso foi diferente. Eu o capturei vivo. E garantimos que a fortuna dos Ribeiro não destruiria outra geração, Eduardo respondeu. Métodos diferentes, mesmo objetivo. Diana olhou entre aqueles dois velhos. Seu pai, um estranho que ajudara a derrubar os Cruz, dividida entre o treinamento policial e a compreensão. O que acontece agora? Ela perguntou finalmente. Agora? Eduardo sorriu. Continuo desfrutando da aposentadoria, jogando xadrez com Walter, observando pássaros. As autoridades não encontrarão nada que me conecte aos eventos de hoje. O rifle está no fundo de um lago. Minhas impressões digitais não estão em nenhum banco de dados. E você espera que eu simplesmente vá embora? Os olhos azuis de Eduardo encontraram os dela. Espero que você reconheça que a justiça vem de muitas formas. Os irmãos Cruz passarão suas vidas na prisão. As mulheres inocentes mortas foram vingadas. A morte de Miguel foi respondida. E o ouro que levou 3 gerações ao assassinato permanece seguramente enterrado. Walter apertou a mão de Diana. Acabou. Realmente acabou. Que propósito teria perseguir um velho no crepúsculo da vida? Antes que Diana pudesse responder, Tomás apareceu. Achei que a encontraria aqui. Acabei de receber notícias do FBI. Eles conectaram Lucas a 7 assassinatos em 3 estados. Ele nunca mais verá a luz do dia. Tomás assentiu para Eduardo. Senhora Ribeiro, ouvi dizer que o senhor é um excelente jogador de xadrez. Xerife Dantas, Eduardo reconheceu suavemente. Walter oferece um excelente desafio. Talvez o senhor queira se juntar a nós alguma vez. Talvez quando este caso estiver finalmente encerrado. Tomás virou-se para Diana. Por falar nisso, a investigação no aeródromo não encontrou evidências identificando o atirador. Nenhum estojo de bala, nenhuma pegada. O caso provavelmente cairá no esquecimento. Seus olhos encontraram os de Diana, transmitindo uma mensagem silenciosa. Ele sabia, ou suspeitava, e estava escolhendo deixar por isso mesmo. Alguns mistérios são melhor deixados sem solução, Eduardo comentou, movendo uma peça de xadrez, particularmente quando o resultado serve à justiça. 3 semanas depois, a fazenda Vale do Pinheiro parecia quase normal. A cratera havia sido preenchida, a reconstrução do celeiro começara, a fita da cena do crime finalmente havia sumido. Diana sentou-se em seu balanço da varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em laranjas e roxos brilhantes. Motores de motocicletas anunciavam visitantes. Urso liderou,